No território de Montana, varrido pelo inverno de 1869, o vento uivava como um predador faminto, chicoteando a neve em redemoinhos fantasmagóricos que enterravam a paisagem sob um manto branco e impiedoso. Foi nesse mundo congelado que Annabelle Sinclair chegou, uma noiva por correspondência cujo coração gentil e espírito ingênuo eram tão inadequados para aquela terra selvagem quanto uma rosa de estufa numa tempestade de gelo. Ela desceu da diligência, tremendo tanto de frio quanto de apreensão, com os olhos fixos no rancho solitário que se erguia contra o céu cinzento. A carta em sua bolsa prometia um futuro, um casamento com um homem chamado Carter, um estranho que ela esperava ser no mínimo bondoso. Mas o destino, com sua cruel ironia, tinha outros planos para ela. O que Annabelle não sabia era que cada passo que dava na neve profunda a levava não para o seu noivo, mas para o epicentro de uma tragédia que ainda ecoava por aqueles vales silenciosos. Ela estava prestes a entrar num ninho de dor, um lugar onde a esperança havia congelado e morrido há muito tempo. O homem que abriu a porta não era o Carter que ela imaginara. Este era Colt Rafferty, um viúvo cuja alma parecia tão desolada quanto a paisagem ao redor. Seus olhos, de um azul gélido, guardavam uma dor tão profunda que pareciam um abismo. Ele era um homem transformado em pedra pela perda, o coração congelado pelo luto pela sua esposa, desaparecida em circunstâncias trágicas que assombravam cada tábua daquele rancho. Annabelle gaguejou o nome de Carter, mas Colt apenas balançou a cabeça, a expressão impassível. Houve um erro, um terrível engano. Ela fora enviada para o homem errado, para o rancho errado, para a vida errada. A tempestade lá fora intensificava-se, um reflexo perfeito da tormenta que se formava no coração de Annabelle. Colt, movido por um resquício de decência, permitiu que ela ficasse, mas apenas por uma noite, apenas até a nevasca passar. Mal sabia ele que aquela decisão tomada com relutância seria o estopim de uma mudança que abalaria os alicerces do seu mundo de luto. O destino tinha uma surpresa reservada, e a frágil mulher à sua porta era o seu instrumento. Enquanto a noite caía, o rancho parecia encolher sob o peso do silêncio. Era um silêncio pesado, carregado de palavras não ditas e de uma tristeza que impregnava o ar. O avanço da injustiça para Annabelle começou de forma sutil. Não era uma crueldade ativa, mas um abandono gelado, uma indiferença que a feria mais do que qualquer palavra dura. Colt movia-se pela casa como um fantasma, a sua presença uma constante lembrança de que ela era uma intrusa. Ele apontou para um pequeno quarto nos fundos, um espaço frio e sem lareira, oferecendo-lhe um cobertor fino que mal a protegeria do frio cortante que se infiltrava pelas frestas das paredes de madeira. Ele não lhe ofereceu comida, nem uma palavra de consolo. Para ele, ela era apenas um problema passageiro, uma anomalia a ser tolerada até que a neve permitisse a sua partida. Annabelle encolheu-se sob o cobertor, as lágrimas a rolarem silenciosamente pelo seu rosto. As suas mãos tremiam, procurando apoio na parede fria. Tinha viajado durante semanas, com o coração cheio de esperança, apenas para ser recebida por um muro de gelo. Se ao menos eles soubessem a verdade sobre o seu passado, a vida de sacrifícios que a levara até ali. A crueldade de Colt não era intencional, mas nascia de uma dor egoísta. Ele via o mundo através do véu da sua própria perda, incapaz de enxergar o sofrimento de outra pessoa. Cada canto da casa era um santuário para a sua esposa desaparecida, e a presença de Annabelle parecia uma profanação. Ele a ignorava, recusando-se a encontrar o seu olhar, como se ao não a ver pudesse negar a sua existência. Annabelle tentou ajudar, oferecendo-se para cozinhar ou limpar, mas ele a dispensava com um aceno de mão. Ela estava presa, não apenas pela nevasca, mas pela muralha de indiferença daquele homem. Os dias começaram a misturar-se numa monotonia de frio e fome. Annabelle comia as sobras que encontrava, sentindo-se como uma ladra na sua própria casa temporária. O narrador, como juiz moral, observa com desprezo a forma como Colt se afunda na sua autopiedade, cego para a mulher de bom coração que o destino lhe enviara. Ele a tratava como lixo, sem saber que estava a desprezar a única pessoa que poderia trazer a luz de volta à sua vida sombria.
Mas não era apenas Colt que habitava aquele rancho de sombras. Havia também a sua filha, Amy, uma menina de 5 anos cujos olhos grandes e assustados refletiam a tragédia da família. Amy não falava. Não desde o dia em que a sua mãe desapareceu. O silêncio da menina era outra camada da mortalha que cobria aquela casa. Ela movia-se como uma pequena sombra, sempre a observar de longe, o seu rosto uma máscara de tristeza. Annabelle sentiu o seu coração partir-se pela criança. Tentou aproximar-se com um sorriso, com um gesto gentil, mas Amy recuava, os seus olhos cheios de um medo que Annabelle não conseguia compreender. A injustiça da situação de Annabelle escalava. Ela não era apenas uma estranha indesejada, mas também uma testemunha impotente do sofrimento de uma criança. Várias vezes tentou falar com Colt sobre a menina, sugerindo que talvez ela precisasse de ajuda, de um médico, de algo, mas ele cortava-a bruscamente. "Deixe-a em paz", rosnava ele. "Você não sabe de nada." A sua crueldade era uma arma para manter o mundo à distância, e Annabelle era o seu alvo mais próximo. Os dias transformaram-se em uma semana, e a neve continuava a cair, aprisionando-os juntos naquela casa fria. O sofrimento de Annabelle tornou-se granular. O frio que lhe gelava os ossos, a fome que lhe roía o estômago, a solidão que lhe esmagava o espírito. Ela passava horas a olhar pela janela, vendo um mundo branco e sem fim, sentindo-se tão perdida e abandonada quanto a paisagem lá fora. Começou a duvidar de tudo, do seu sonho de uma nova vida, da sua fé na bondade das pessoas. Todos a observavam como se ela fosse uma aberração. Os poucos trabalhadores do rancho que via de longe lançavam-lhe olhares de desconfiança, envenenados pela atitude do seu patrão. Ninguém lhe oferecia ajuda. Estava completamente sozinha. O narrador rejubila com a ironia, pois em breve Colt pagaria caro pela sua crueldade. A vida far-lhe-ia pagar por cada lágrima que aquela mulher inocente derramou no silêncio do seu quarto gelado. Foi então que a primeira fresta de luz penetrou na escuridão. Não veio de Colt, mas da criança silenciosa. Annabelle estava sentada perto da lareira apagada na sala principal, tentando aquecer as mãos, quando sentiu um toque hesitante na sua saia. Era Amy. A menina estava de pé ao seu lado, os seus grandes olhos fixos nos dela. Annabelle prendeu a respiração, com medo de que qualquer movimento pudesse assustá-la. Então, a menina encostou-se a ela, um pequeno peso de confiança contra a sua perna. E numa voz que era pouco mais que um sussurro, um som frágil como o farfalhar de folhas secas, ela disse as palavras que mudariam tudo. "Deus finalmente enviou-te para nós." O silêncio de meses, talvez anos, fora quebrado. E as palavras foram para Annabelle. Naquele momento, tudo mudou. Annabelle olhou para a criança, os seus próprios olhos a encherem-se de lágrimas, e abraçou-a com força. Foi um abraço que prometia proteção, um refúgio contra o frio do mundo e dos corações. A revelação de Amy foi a primeira pista de que algo mais profundo estava a acontecer. A frase que ela sussurrou não era a de uma criança normal, mas de alguém que esperava por um salvador. Colt, ao ouvir a voz da filha pela primeira vez em tanto tempo, ficou paralisado. O seu rosto, normalmente uma máscara de indiferença, contorceu-se com uma mistura de choque, alívio e algo mais. Talvez culpa. A verdade oculta começava a emergir. A partir daquele dia, Amy não largou Annabelle. Segurava a sua mão, sentava-se ao seu colo, e embora não tenha voltado a falar imediatamente, a sua presença constante era uma declaração. Ela tinha escolhido Annabelle. Essa mudança não passou despercebida. Os trabalhadores do rancho começaram a olhar para Annabelle de forma diferente, com um respeito relutante. Eles viam a forma como a criança se agarrava a ela, como um pequeno girassol a virar-se para o sol. Annabelle, por sua vez, encontrou um propósito. Cuidar de Amy tornou-se a sua missão. Começou a cozinhar para a menina, refeições quentes e simples que Colt nunca lhe fornecia. Ele comia o que os cozinheiros do rancho preparavam para os homens, deixando a filha a petiscar pão seco e queijo. Annabelle usou os poucos ingredientes que encontrou na despensa para fazer sopas e guisados, enchendo a cozinha com aromas de lar, aromas que aquela casa não conhecia há muito tempo. A ironia era brutal. Colt, que a via como uma intrusa inútil, estava a ser salvo pela mesma mulher que desprezava.
A sua filha estava a florescer sob os cuidados de Annabelle, e até mesmo a atmosfera sombria da casa parecia estar a dissipar-se. Lentamente, Colt começou a observar. Via Annabelle a brincar com Amy perto da lareira, a contar-lhe histórias em voz baixa, a desenhar com ela em pedaços de papel velho. Ele via o sorriso a voltar ao rosto da sua filha, um milagre que ele próprio não conseguira realizar. A verdade escondida começou a manifestar-se em pequenos detalhes. Annabelle, ao limpar o quarto de Amy para o tornar mais acolhedor, encontrou desenhos escondidos debaixo da cama. Eram desenhos infantis, mas perturbadores. Mostravam uma mulher, presumivelmente a mãe de Amy, a ser arrastada para longe por um homem assustador, uma figura sombria com olhos maus. Noutro desenho, a mesma mulher estava a chorar, enquanto o homem sombrio gritava com ela. Annabelle sentiu um arrepio. A história oficial era que a esposa de Colt, Elara, tinha desaparecido numa tempestade de neve no ano anterior, o seu cavalo encontrado, mas ela nunca. Mas os desenhos de Amy contavam uma história diferente. Contavam uma história de violência. Annabelle sentiu que estava à beira de um segredo terrível, um segredo que explicava o silêncio de Amy e a dor de Colt. A tensão na casa aumentou. A presença de Annabelle já não era apenas a de uma estranha, mas a de um catalisador. Ela estava a desenterrar o passado, inadvertidamente. Personagens secundários como a velha cozinheira do rancho, Marta, que raramente vinha à casa principal, começaram a notar as inconsistências. Marta, ao ver os desenhos, empalideceu. "Pobre criança", murmurou ela. Ela viu coisas que nenhuma criança deveria ver. Quando Annabelle a pressionou, Marta hesitou, olhando nervosamente por cima do ombro, como se temesse ser ouvida. "O patrão não gosta que se fale do passado", disse ela. Mas Elara, ela não era feliz. Havia um homem, um primo distante de Colt, chamado Jedediah. Ele costumava vir cá. Um homem mau, com olhos de diabo. A semente da verdade estava a germinar. A narrativa do desaparecimento acidental começava a desfazer-se. O momento de quase revelação aconteceu durante um jantar tenso. Colt, Annabelle e Amy estavam sentados à mesa, comendo a sopa que Annabelle tinha preparado. O silêncio era pesado, mas era um silêncio diferente, carregado de expectativa. Colt parecia mais sombrio do que nunca, como se sentisse o passado a aproximar-se. De repente, Amy apontou para a janela escura e disse uma única palavra: monstro. Colt levantou-se abruptamente, a cadeira a ranger no chão de madeira. O seu rosto estava pálido. "Não há monstros aqui, Amy", disse ele, a sua voz tensa. "Coma a sua sopa." Mas Annabelle viu o medo nos seus olhos. Ele sabia de que monstro a sua filha estava a falar. A dramaticidade da ironia intensificava-se. Colt estava a tentar proteger a sua filha de um passado que ele próprio se recusava a enfrentar. Se ao menos ele soubesse que a mulher à sua frente era a sua única aliada para o desenterrar. Annabelle, agora movida por um instinto protetor feroz por Amy, decidiu procurar por mais provas. Ela sabia que estava a arriscar a ira de Colt, mas não podia deixar aquilo passar. Numa tarde, enquanto Colt estava fora a verificar o gado, ela subiu ao sótão poeirento. O ar estava pesado com o cheiro a mofo e a memórias. A luz fraca que entrava por uma pequena janela revelava pilhas de caixas e móveis velhos cobertos por lençóis brancos como fantasmas à espera. Depois de procurar durante quase uma hora, encontrou um pequeno baú de madeira escondido debaixo de uma pilha de cobertores velhos. Estava trancado, mas a fechadura estava velha e enferrujada. Com um pouco de esforço conseguiu abri-lo. Dentro encontrou um diário. Era o diário de Elara. As suas mãos tremiam enquanto o abria. As páginas estavam cheias de uma caligrafia elegante, mas apressada. As palavras a contar uma história de medo e desespero. Elara escrevia sobre Jedediah, sobre o seu comportamento ameaçador, a sua obsessão por ela. Escrevia que ele a tinha ameaçado, que se ela não fugisse com ele, ele a levaria à força e faria mal a Colt e a Amy. A última entrada, datada do dia em que desapareceu, era arrepiante. "Ele está aqui. Jedediah está aqui. Ele veio buscar-me. Que Deus proteja a minha filha. Ela está a ver tudo."
A verdade, finalmente, estava nas mãos de Annabelle. Não fora um acidente, fora um rapto. A revelação detonou na noite seguinte. A tempestade tinha finalmente amainado, mas uma nova tempestade estava prestes a arrebentar dentro do rancho. Annabelle confrontou Colt na sala de estar, o diário na sua mão. "Você mentiu", disse ela, a sua voz a tremer de raiva e de dor por ele. "Você sabia. Você sabia que não foi a tempestade." Colt olhou para o diário, o seu rosto a desmoronar-se. A máscara de estoicismo caiu, revelando o homem quebrado por baixo. A sua reação física foi violenta. Ele cambaleou para trás como se tivesse sido atingido, a sua mão a procurar apoio na lareira de pedra. "Eu não sabia o que fazer", sussurrou ele, a voz rouca de agonia. "Ele ameaçou matar-me, matar a Amy se eu fosse atrás dela. Ele disse que a mataria se eu contasse a alguém." A verdade era mais feia do que Annabelle imaginara. Não fora apenas um rapto, fora uma extorsão baseada no medo, e Colt, o homem forte e silencioso, tinha sido paralisado pela sua própria impotência. Ele amava a sua esposa, mas o seu medo pela segurança da sua filha tinha-o silenciado. Ele viveu durante 1 ano com aquela culpa, aquele segredo a corroê-lo por dentro, a transformá-lo no homem amargo e frio que Annabelle conhecera. No exato momento da confissão de Colt, a porta da frente abriu-se com um estrondo, revelando a figura sombria dos desenhos de Amy e do diário de Elara. Era Jedediah, o agressor, o monstro. Ele estava ali, o sorriso cruel nos lábios, os seus olhos a brilharem com malícia. "Parece que a festa acabou", disse ele, a sua voz cheia de um gozo perverso. "Vim buscar o que é meu." Ele não se referia a Elara. Olhava para o rancho, para a terra, para tudo o que Colt possuía. A revelação chocante foi que o desaparecimento de Elara fora apenas o primeiro passo do seu plano. Ele tinha um documento forjado, um contrato de venda falso que afirmava que Colt, em desespero, lhe tinha vendido o rancho por uma ninharia. Ele era o impiedoso milionário sem coração, o manipulador que fingia amor e preocupação para conseguir os seus fins. O agressor finalmente percebeu o seu terrível erro. Ele não contava com a presença de Annabelle. Ele não contava que o silêncio de Amy fosse quebrado. E, acima de tudo, ele não contava que a sua própria arrogância o traísse. A inversão de papéis foi instantânea e brutal. Jedediah, que entrara como o conquistador, viu-se subitamente na defensiva. Annabelle, a frágil noiva por correspondência, transformou-se numa leoa a proteger a sua cria. Ela colocou-se à frente de Amy, o diário de Elara erguido como uma arma. "Você é um monstro", disse ela, a sua voz clara e forte. "E o mundo inteiro vai saber o que você fez." Colt, libertado do seu silêncio paralisante pela coragem de Annabelle, finalmente reagiu. A dor transformou-se em fúria. Ele avançou sobre Jedediah, não como a vítima assustada que fora durante 1 ano, mas como o dono daquelas terras, o pai daquela criança, o homem que fora traído. A luta foi breve e brutal. Colt, alimentado por 1 ano de raiva reprimida, subjugou Jedediah com uma fúria justa. O narrador, como juiz moral, rejubila. A hora do acerto de contas tinha chegado. O tirano estava prestes a provar o sabor amargo da sua própria maldade. A justiça poética foi rápida e implacável. No momento em que Colt imobilizou Jedediah no chão, os trabalhadores do rancho, alertados pelo barulho, entraram na casa. Eles viram a cena, ouviram as acusações de Annabelle e a confissão balbuciante e aterrorizada de Jedediah. A sua lealdade, que antes vacilava, solidificou-se instantaneamente em torno de Colt e da mulher corajosa que o tinha salvo. Amarraram Jedediah e enviaram um cavaleiro à cidade mais próxima para buscar o xerife. Jedediah, o agressor, perdeu tudo o que valorizava. O seu plano de roubar o rancho foi exposto. O contrato falso foi queimado na lareira. A sua reputação, que ele construíra sobre mentiras e intimidação, foi destruída. A sua humilhação pública foi completa. Quando o xerife chegou, Jedediah foi arrastado para fora da casa sob os olhares de desprezo de todos. Ele implorou por misericórdia, mas as suas súplicas foram negadas. O seu destino era a prisão, uma cela fria onde pagaria pelos seus crimes. O narrador sublinha o karma. A vida, de facto, fê-lo pagar por cada lágrima. Com a prisão de Jedediah,
a verdade sobre o destino de Elara também veio à tona. Sob interrogatório, ele confessou que a mantivera cativa numa cabana isolada nas montanhas. Um grupo de resgate, liderado por Colt, partiu imediatamente. Encontraram Elara, viva, mas fraca e traumatizada. O seu reencontro com Colt e Amy foi um momento de cura agridoce. Uma família reunida pela dor, mas também pela resiliência do amor. Annabelle, a catalisadora de tudo, observou de longe. O seu coração, um turbilhão de emoções. Ela tinha cumprido um propósito que nunca imaginara. Tinha sido enviada para o rancho errado, mas chegara exatamente na hora certa. Ela era o anjo que a pequena Amy tinha anunciado. Colt, agora um homem diferente, transformado pela crise e pela coragem de Annabelle, aproximou-se dela. Os seus olhos, antes gélidos, estavam agora quentes de gratidão e de algo mais, algo que se parecia muito com amor. Você salvou-nos, disse ele. Este é o seu lar, Annabelle, se você o quiser. O epílogo moral chega com um salto no tempo de 5 anos. O rancho Rafferty já não é um lugar de silêncio e dor, mas um lar vibrante, cheio de risos e de amor. Colt e Annabelle estão casados, o seu amor forjado no fogo da adversidade. Elara, embora marcada pela sua provação, encontrou a paz e vive com eles, ajudando a criar a sua filha. Amy é agora uma menina faladora e feliz, que chama a ambas as mulheres de mãe. A antiga vítima, Annabelle, que chegou sem nada, agora tem tudo. Uma família, amor, um lar. Ela tornou-se a matriarca do rancho, conhecida em todo o território pela sua bondade e pela sua força. Ela e Colt criaram uma fundação para ajudar outras mulheres em apuros, outras noivas por correspondência, que poderiam cair em armadilhas, garantindo que a sua própria provação servisse a um propósito maior. A queda do agressor, Jedediah, foi permanente. Ele morreu na prisão, esquecido e desprezado. O seu nome tornou-se uma história de advertência, um conto sobre como a ganância e a crueldade levam à própria destruição. A sua riqueza, obtida por meios ilícitos, foi confiscada e usada para financiar a fundação de Annabelle. A justiça não foi apenas punitiva, foi restauradora. O narrador conclui com uma lição explícita. Esta história lembra-nos que o karma regressa sempre, que as aparências enganam e que a verdadeira força não reside na brutalidade, mas na coragem do coração. Uma advertência direta é emitida ao público. Nunca subestimem uma alma gentil, pois ela pode possuir a força de uma tempestade. E para aqueles que semeiam o mal, que se lembrem de Jedediah Rafferty, porque a ganância carrega sempre a sua própria punição, e aqueles que semeiam a maldade colhem a destruição. O bem triunfara, a família fora curada, e a noiva que fora enviada para o rancho errado, no final, encontrou o seu verdadeiro destino, provando que, por vezes, os maiores erros da vida levam-nos exatamente para onde pertencemos.